Bom, nós vamos falar sobre a linguagem de programação Assembly. Definição. De acordo com o Ishida, a definição de uma programação baseada em mnemônicos é chamada Assembly. De acordo com o Tannenbaum, uma linguagem de montagem ou uma linguagem que utiliza símbolos que são diretamente convertidos em linguagem de máquina é chamada Assembly também. Bom, mnemônicos, que foi um conceito que um termo que a gente utilizou logo no início, são esses símbolos que são convertidos que são símbolos mais facilmente assimiláveis pelos humanos e que são convertidos em sequências de bits. Essa conversão é feita por um montador ou um assembler, que é um conversor de símbolos de mnemônicos em sequências de bits ou uma linguagem de máquina. Cada arquitetura de computador vai utilizar um conjunto de símbolos ou um conjunto de mnemônicos específico e vai também utilizar um montador ou um assembler específico. História. A história do assembler está associada à evolução dos computadores. Os primeiros computadores, que eram computadores de grande porte, ocupavam enormes salas, como o ENIAC, eles eram programados fisicamente através da combinação das válvulas, o que exigia um enorme conhecimento dos dispositivos de hardware, dos dispositivos físicos pelos programadores. Com a evolução dos computadores, com a evolução da tecnologia, os computadores passaram a ser programáveis através de sequências de bits, o que ainda gerava um desconforto e uma grande dificuldade para o programador, porque ele tinha que memorizar grandes sequências de linguagem de máquina. Com o assembly ou as linguagens de montagem, esse ofício se tornou mais viável, porque ele utiliza símbolos que são mais facilmente memorizáveis pelos programadores, e esses símbolos são convertidos então nas linguagens de máquina. De acordo com o Tannenbaum, o assembly é classificado como uma linguagem de nível intermediário ou nível 4, já que ele se difere das de nível mais baixo porque ele não é programado diretamente como sequências de bits. Ele precisa de um montador. Depois que ele é convertido em sequências de bits, que ele funciona como as demais linguagens de até nível 3, que são interpretadas diretamente pelo computador. E ele também se difere das de nível superior ou as de nível 5, porque essas são orientadas à resolução de problemas e são pautadas em simbologias, em termos, em estruturas de linguagem de programação específicas e mais complexas. Elas não podem ser convertidas diretamente e proporcionalmente de mnemônicos para linguagens de máquina. O assembly ele é utilizado para a formulação, para a confecção de kernel de sistema operacional, para a construção de software malicioso, que são os vírus, e também para a compactação de arquivos em geral. Ele, por ser uma linguagem mais sintética, mais sintética do que as de alto nível, ele consegue compactar, ele consegue diminuir o tamanho dos códigos em geral. Montadores. Hoje é uma grande confusão no que se diz a pronúncia, que existe a linguagem assembly e os montadores da linguagem para a linguagem de máquina de baixo nível, que é o assembler. Então hoje é uma confusão aí na pronúncia entre as duas. Montadores. O processo de montagem recebe como entrada um arquivo de texto com código-fonte gerado em linguagem assembly e gera como saída um arquivo binário chamado de módulo objeto, contendo código de linguagem de máquina e outras informações relevantes para a execução do código gerado.
uma definição de exemplo de montador Assembly, que é um programa que traduz programas escritos em linguagem Assembly para linguagem de máquina. Bom, falar um pouco aí dos montadores mais utilizados no mercado aí. A gente tem o TASA, que é o Turbo Assembly, empresa Borland. Temos aí o MASM, que é o montador da Microsoft, que é o Microsoft Macro Assembly 8.0. Temos o NASM, que é o montador da NASM, que é um montador de distribuição gratuita, que permite a montagem de programas em Assembly para diversas arquiteturas e sistemas operacionais, desenvolvido por um grupo de colaboradores. Temos o Flat Assembly, que é o conhecido como FASM, é um montador de código aberto, possui alto desempenho em destaque para a otimização de tamanho e capacidade de usar macros.